E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula em particular, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre respiração celular, falando especificamente sobre o ciclo de Krebs. Mas, antes de tudo, eu gostaria de dizer que a arte mais bela, depois de amar, é a de poder ensinar. E eu só estou aqui, neste momento, gravando esta aula com vocês por causa dos meus professores que me ensinaram. Sobretudo, a minha professora de biologia, chamada Daiane. E também da minha outra professora, que teve uma imensa contribuição para o meu aprendizado, professora Milena. Tá? Todos os professores são importantes. Então, sem os quais nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês não se preocuparem com os nomes, né? Ai, o nome daquele ácido é tal, esse ácido é tal. Não se preocupem, tá? Isso é de menos. Eu só vou falar os nomes para que nós tenhamos, né, o entendimento do que está acontecendo. Então não se preocupem. Por exemplo, se você for pegar o AMAPS para estudar, você vai ter uma imensa dificuldade. É natural, devido à complexidade do assunto. Mas não existe nada impossível para quem quer alguma coisa. Se você quer alguma coisa, você vai se esforçar e vai conseguir, tá? Então não se preocupem. E outra coisa, é necessário que nós tenhamos conhecimentos prévios de química, sobretudo de reações de oxirredução, que são reações que envolvem perda e ganho de elétrons. Por isso que a matéria se chama bioquímica, porque vai mesclar biologia com química, tá? Bom, como de costume, eu sempre gosto de retomar as aulas anteriores. Na última aula, nós estávamos estudando a glicólise. E como o próprio nome diz, lise é quebra, glico é glicose. Então, literalmente, é a quebra da glicose. Eu aprendi lá na química que a glicose é um composto que apresenta 6 átomos de carbonos em sua constituição. Quando eu quebro a glicose ao meio, eu formo, por conseguinte, 2 compostos contendo 3 átomos de carbonos, os quais nós chamamos convenientemente de piruvato ou, como queira, ácido pirúvico. Acontece que para que eu consiga quebrar a glicose ao meio, eu preciso necessariamente consumir energia, no caso ATP. Da mesma forma que um atleta precisa de energia para executar o exercício físico, eu preciso de energia para quebrar a glicose ao meio, no caso 2 ATPs. Quando eu quebro a glicose ao meio em 2 partes iguais, através de 2 ATPs, eu formo, por conseguinte, 4 ATPs. Ora, agora é matemática. Se eu consumi 2 ATPs e formei 4 ATPs, qual será o meu saldo energético? Será de 2 ATPs. Acontece que quando você quebra a glicose ao meio, é liberada uma imensa e exorbitante quantidade de energia. Energia para cá, energia para cá, energia para cá, energia para cá. Então é liberada uma grande quantidade de energia. Esta energia, por sua vez, deverá ser carregada. E quem irá carregar esta energia? É uma coenzima chamada de NAD+. Esse NAD+, vai lá e carrega esta energia liberada na quebra da glicose e aí ela se converte automaticamente em NADH, ou como queira, NADH2, depende da literatura que você for adotar. Então, NADH vai lá, carrega a energia na forma de elétrons e se converte automaticamente em NADH. No caso, nós iremos ter a produção de 2 NADH. Então, eu formei 4 ATPs,
mas como eu gastei 2 ATPs, então o meu saldo será de 2 ATPs. Eu terei também 2 NADH e 2 piruvatos, porque eu quebrei a glicose em 2 partes iguais. Tudo bem? E além do mais, nós vimos que a glicólise é um processo anaeróbico, isto é, acontece na ausência de gás oxigênio e acontece no citosol, que é a parte líquida do citoplasma. Isso é glicólise, isso é aula passada. A aula de hoje é sobre o ciclo de Krebs. Primeiramente, nós temos que entender por que se chama Krebs. Porque Krebs foi o indivíduo que sistematizou, que estudou o ciclo de Krebs, que descreveu as reações envolvidas. O ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, porque começa exatamente com o ácido cítrico, que é um ácido que contém 6 átomos de carbonos em sua constituição. E também pode ser chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, porque o ácido cítrico apresenta 3 carboxilas. Tudo bem? O que vai acontecer? Primeiramente, a gente tem que saber onde que ocorre o ciclo de Krebs. Ocorre na parte interna da mitocôndria, chamada de matriz mitocondrial. É um processo aeróbico, acontece na presença de gás oxigênio e tudo mais. O que vai acontecer é o seguinte: lembra lá dos piruvatos que foram formados na glicólise? Foram formados 2 piruvatos, não foram? Eu vou trabalhar com um piruvato. Depois você faz em dobro. Vou trabalhar com um piruvato. O piruvato, como nós trabalhamos em aulas passadas, tem quantos carbonos? 3 carbonos. Esse piruvato vai entrar aqui no ciclo de Krebs, na verdade vai entrar na matriz mitocondrial, e aí ele vai perder um carbono. Obras, é matemática. Se o piruvato tinha 3 carbonos e perde um carbono, eu passo a ter um composto com 2 átomos de carbonos, o qual nós chamamos convenientemente de acetil. Então eu tinha um composto que tinha 3 carbonos, perdeu um carbono. Ficou com quantos carbonos? 2. E esse composto que contém 2 carbonos se chama acetil. Ou seja, houve um processo de descarboxilação. Que nome difícil, descarboxilação. Descarboxilação é a retirada de carbono na forma de CO2. Então o carbono vai embora na forma de CO2. Então, aquilo que era 3, agora é 2. E tem um nome, acetil. Lembra lá da química orgânica do ácido acético? Que é o ácido que tem 2 carbonos. Que mesma coisa, era piruvato, com 3 carbonos. Perdeu 1, ficou 2. Nós chamamos de acetil. Sofreu uma descarboxilação, liberou CO2, blá blá blá. Tá? Mas é isso, é acetil. O que vai acontecer? Esse acetil é macete para vocês entenderem. Fiquem tranquilos que eu vou esquematizar tudo aqui, tá? Só estou contando a historinha. Esse acetil, tá? O que vai acontecer? Ele vai se unir a uma tal de coenzima A. Então, o acetil olha para a coenzima A, se apaixona pela coenzima A e vai se unir com essa coenzima A. Quando o acetil se une com a coenzima A, forma-se o acetilcoenzima A, ou como queira, acetil-CoA. É a junção, é a união do acetil com a coenzima A, beleza? Agora o que vai acontecer? Essa acetil-CoA vai se unir a um ácido que contém 4 carbonos. Esse ácido que contém 4 carbonos é chamado de ácido oxalacético. Agora é matemática. Se esse ácido que contém 4 carbonos, que nós chamamos de ácido oxalacético, se unir com a acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, eu passo a ter um composto com quantos carbonos? 4 mais 2, 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Então, vamos sistematizar para que vocês não fiquem perdidos, tá? O que vai acontecer, pessoal? Olha só. Então, tinha o piruvato, que tinha quantos carbonos? 3 carbonos, Ele sofreu uma descarboxilação, isto é, perdeu um carbono. Então, ele sofre, vamos escrever assim, ó, sofre descarboxilação.
descarboxilação, né? Na forma, sofre descarboxilação e libera CO2, né? Libera CO2, tudo bem? Beleza. Quando ele perde esse carbono, ele forma o acetil, né? Então, aí nós formamos o acetil. Então, vai formar o acetil. O acetil, por sua vez, tem 2 carbonos. Esse acetil vai se unir com uma tal de coenzima A, né? Por que se chama coenzima A? Enzima, eu aprendi na biologia, que acelera as reações químicas, né? A velocidade das reações químicas. Co porque está junta a uma vitamina. E A porque a enzima se chama enzima A, tá? Então, acetil vai se unir com a coenzima A. E aí acaba formando, por conseguinte, a tal da acetilcoenzima A. Ou como queira, acetil-CoA. Vou colocar só acetil-CoA, tá? Então, vai formar a tal da acetil-CoA. Acetil-CoA. O que vai acontecer? Esta tal de acetil-CoA vai liberar, né, a enzima, e aí fica só acetil. E aí esse acetil, que tem 2 carbonos, vai se unir com o ácido chamado de ácido oxalacético, tá? Então o que vai acontecer? Aí eu vou escrever assim, ó. A coenzima A é liberada, a coenzima A é liberada, tá? Então a coenzima A é liberada. Com isso, galera, o que vai acontecer? Com isso, então, ó, a coenzima A é liberada. Com isso, nós vamos ter novamente o tal do acetil. Esse acetil, que tem 2 carbonos, vai se unir com um ácido chamado ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético tem 4 carbonos. E o acetil tem 2 carbonos. Ora, é matemática. 4 carbonos com 2 carbonos me dão 6 carbonos. Então, eu vou formar o ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Tô entendendo. 6 carbonos. A partir daqui que vai iniciar o ciclo de Krebs. Por isso que é chamado ciclo do ácido cítrico, tá? O que vai acontecer, pessoal? Esse ácido cítrico, vou até esquematizar aqui, ó. Ácido cítrico, né? Ácido cítrico que tem 6 carbonos. Ele vai sofrer uma descarboxilação, ou seja, vai perder carbonos. Ora, é matemática. Se eu tinha 6 carbonos, e aí eu vou perder um carbono, eu passo a ter um composto com 5 carbonos, o qual nós chamamos de ácido cetoglutárico. Então, esse ácido cítrico, né, sofre uma descarboxilação e aí vai formar o ácido cetoglutárico. Esse ácido cetoglutárico, né, como perdeu um carbono, tem apenas 5 carbonos, tá? Nesse processo, nessa passagem de ácido cítrico para ácido cetoglutárico, tá? Como eu tive uma descarboxilação, eu liberei uma imensa quantidade de energia. Essa energia foi carregada pelo NAD+, que vai se converter em NADH. Então, nesta passagem, eu tive a formação de um NADH. Isso é muito importante, tá? Nesta passagem, eu formei um NADH. Beleza. Continuando o ciclo de Krebs. Esse ácido cetoglutárico, novamente, vai sofrer uma descarboxilação, vai perder um carbono na forma de CO2, vai liberar energia, que vai ser carregada pelo NAD+, que vai se converter em NADH. Então, ele vai perder mais um carbono. Por quê? Porque vai sofrer novamente uma descarboxilação. E aí, ele vai formar um ácido chamado de ácido succínico, tá? Então, ele vai formar o ácido succínico. Ácido succínico. Tá? Então, ó, era cítrico, depois virou cetoglutárico, agora é ácido succínico. Na passagem de
ácido cetoglutarico para ácido succínico, né? Eu tive uma descarboxilação, liberou CO2, então liberou energia, que foi carregada pelo NAD+, que se converteu em NADH, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu acabo formando um NADH. Então, eu formo aqui também um NADH. Ó, um NADH. Só que, além de eu formar um NADH, eu formo também um ATP, tá? Então, eu vou formar também um ATP. Então, novamente, na passagem de ácido cetoglutarico para ácido succínico, né, eu formei um NADH, porque teve uma descarboxilação, liberou energia, e formei também um ATP, beleza? Agora, né, e esse ácido succínico tem quantos carbonos? Ora, é matemática. Se o cetoglutarico tinha 5 carbonos, e aí sofreu uma descarboxilação, perdeu um carbono, 5 menos 1 me dá um total de 4 carbonos, né? Então aqui vai me dar um total de 4 carbonos. Esse ácido succínico vai formar um ácido chamado de ácido málico. Ácido málico. Acontece que na passagem de ácido succínico para ácido málico, eu não vou ter mais reações de descarboxilação, isto é, retirada de carbono. Não, apenas perdas de hidrogênios e de oxigênios. Eu não vou ter mais, né, reações de descarboxilação. Esse ácido succínico vai formar o ácido málico. Na passagem de ácido succínico para ácido málico, eu formo um FADH2, tá? Eu formo um FADH2. Aí você me pergunta, mas Rafael, qual é a diferença do FAD para o NAD? A diferença é que esse aqui consegue carregar mais energia, apenas isso, tá? Beleza. E aí o ácido málico volta a ser o ácido oxalacético. Oxalacético, que contém também 4 átomos de carbono. Perceba que a quantidade de carbono do succínico para o oxalacético não muda. É a mesma, é de 4 carbonos, tá? E aí, então, o málico forma o ácido oxalacético. Aí o ácido oxalacético encontra novamente com acetil, né, forma o ácido cítrico e aí reinicia todo o ciclo, tá? Então, aqui do succínico para o málico eu formei um FADH2. Acontece que na passagem de málico para oxalacético, eu formo um NADH, né? Um NADH. Então aqui eu vou formar um NADH. Um NADH. Beleza? Então vamos ver o saldo energético. Quantos NADH eu formo aqui no ciclo de Krebs? Ó, eu formo um NADH na passagem de cítrico para cetoglutarico. Qual que é o outro? Aqui, de cetoglutarico para succínico, eu formo mais um. 2. E o próximo é de málico para oxalacético. 3 NADHs. Então, o ciclo de Krebs forma 3 NADH. Sejam incisivos, sejam firmes. 3 NADHs. O primeiro de cítrico para cetoglutarico. O segundo de cetoglutarico para succínico. E o terceiro de málico para oxalacético. Então eu formo 3 NADHs. Eu vou até escrever aqui, ó. 3 NADH. Formo também um ATP. Mas Rafael, um ATP só? Exato. Um ATP na passagem de cetoglutarico para succínico. Então eu formo um ATP. E formo também um FADH2, FADH, sei lá, como você quiser, tá? Na passagem de succínico para málico formou um FADH2. Então eu tenho um FADH2. FADH2. Então a minha proporção no ciclo de Krebs é de 3 para 1 para 1. 3 NADH, 1 ATP e 1 FADH2. Por que são 3 NADH2? O primeiro, na passagem de cetoglutarico para succínico, tá? O segundo, na passagem, o primeiro na passagem de cítrico para cetoglutarico, o segundo na passagem de cetoglutarico para succínico e o terceiro na passagem de málico para oxalacético. E por que é um FADH2? Na passagem de succínico para
málico. E por que um ATP? Na passagem do cetro glutárico para succínico. Então a proporção é de 3 para 1 para 1. Acontece que isso ocorre em dobro, porque isso aí é para cada um piruvato que entra. Como você formou 2 piruvatos na glicólise, então você não formou 3 na ADH, você formou 6 na ADH. Você não formou 1 ATP, você formou 2 ATPs. Você não formou um FADH2, você formou 2 FADH2. Beleza? Tá, então você entendeu. Agora, né, a pergunta é, por que o ciclo de Krebs é importante? Por que é importante? Pessoal, pensa bem. Se eu tiver apenas um acetil, o acetil é o quê? É o composto que tem 2 carbonos. O acetil só consegue fazer uma quebra. Quebrou, adeus todo mundo. Agora, quando você tem a junção, a união do acetil, que tem 2 carbonos, com ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, né, 4 com 2, você consegue quebrar mais. Ou seja, consequentemente, você libera uma imensa quantidade de energia. Tá? Então, por isso que é importante o ciclo de Krebs. Muito obrigado.